Beleza, pessoal, vamos com tudo, professor Postati na área para a gente fazer nossa overdose de questões de contabilidade pública. Qual que será a metodologia? Nós pegamos ali, vocês estão vendo, né, questões inéditas. Como assim, professor? O que acontece? Considerando que nós já resolvemos aí todas as questões recentes, interessantes da banca Sebrasp e CESP, no âmbito aí do nosso curso extensivo, quarentena de questões, preparação turbo, maratonas, revisões, intensivos. O que eu pensei quando estava planejando aqui? Cara, vamos, considerando aí que eu já, essa perspectiva, que eu já resolvemos aí praticamente todas as questões, né? Recentes, CESP, Sebrasp, de contabilidade pública. Então eu achei interessante, nessa overdose de questões, eu preparei então questões inéditas, já cobradas aí em simulados, vários simulados, né, que nós elaboramos aí recentemente, e o bacana é que eu separei por assuntos. Então nós vamos passar pelos aspectos orçamentários, patrimoniais, plano de contas, demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, e por meio de 32 questões eu separei para que nós possamos aí em 1 hora destruir essas questõezinhas. Então nós temos aí 2 minutinhos por questão, então vai ser bastante intenso, mas vai ser muito conteúdo para você. Combinado? Então respira fundo e vem comigo na tela aqui para a gente fazer essa abordagem. Overdose, questões inéditas, contabilidade pública. Esses slides estarão disponíveis lá no meu canal aqui, ó, do Telegram, @canal Contabilizando, procura lá. E eu vou deixar o link aí para vocês também, tá? Na descrição aí. Fechado, vamos com tudo. Iniciando pelos aspectos orçamentários. Então a questãozinha que cobra esse termo aí, né, a liquidação, um dos estágios da despesa, que consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Acerca desse dispositivo legal e as orientações previstas no MCASP, julga o item a seguir. Então, primeira questãozinha. Quando ocorre uma lacuna temporal significativa entre a entrega do bem, serviço ou fonte de origem daquele crédito e a efetiva liquidação, ou seja, a verificação do direito adquirido pelo credor, então, muitas vezes há um lapso aí temporal, né, uma lacuna temporal entre a entrega do bem, serviço ou fonte e a efetiva liquidação. Perfeito? E aí, o que fala aí? Vamos acompanhar, né? Porque é bem interessante o sítio do crédito. É necessário o registro da etapa entre o empenho e a liquidação, chamada em liquidação. Etapa essa que evidencia a ocorrência do fato gerador da VPD com o surgimento de um passivo exigível e a não ocorrência da liquidação da despesa orçamentária. Então você sabe que nós temos o mundo orçamentário e o mundo patrimonial. Ok? E aí, se ocorre, o cara entregou o bem, prestou o serviço, né, só que não houve ainda a liquidação da despesa orçamentária, nós já houve a ocorrência do fato gerador. E aí, para computar já isso aí como VPD, que a Secretaria do Tesouro Nacional, enquanto órgão central de contabilidade, é responsável pelo MCASP, plano de contas, ela criou esse termo aí em liquidação. Assim nós conseguimos atender aos padrões, né, internacionais da contabilidade, a parte patrimonial e atendemos também a parte orçamentária. Então é perfeito, isso aí está perfeito, é justamente o que nos retorna o MCASP, gabarito, portanto, dessa primeira questão, correta. Segunda questão agora, tratando sobre o empenho da despesa, que é o ato emanado da autoridade competente, cria por o Estado obrigação. E aí nós vamos entrar nesse termo da obrigação de pagamento aqui, tá? O termo obrigação, previsto no dispositivo supracitado, ou seja, no artigo 58 da lei, refere-se a uma obrigação patrimonial, cujo fato gerador já tenha ocorrido. Certo ou errado isso aí? Errado, né? É uma obrigação, mas não é uma obrigação patrimonial. A obrigação patrimonial, ela surge no momento da ocorrência do fato gerador, que, como regra geral, ocorre no momento da liquidação. Mas a gente já vai ver questãozinha aí que foge dessa regra, tá? Nós temos exceções. Então, essa obrigação desse artigo 58, aí, esse termo obrigação previsto nesse dispositivo, refere-se a uma obrigação orçamentária, é uma reserva lá da dotação, perfeito? Não é uma obrigação patrimonial. Então, o gabarito dessa questão, errado. Terceira questão fala o seguinte: uma entidade do setor público concedeu um adiantamento de valores a determinado servidor público, finalidade de efetuar despesas que, pela sua excepcionalidade, não puderam se subordinar ao processo normal de aplicação. Então, adiantamento, regime de adiantamento,
concessão aí de suprimento de fundos. Então, quando há uma concessão de suprimento de fundos, a despesa orçamentária é empenhada, liquidada e paga no ato da concessão. Certo ou errado até aqui? Certinho, é justamente isso, em que pese, né, ser um processo diferente de execução da despesa, ela segue lá, empenho, liquido e pago, tá? E aí, com a prestação de contas do agente suprido, é que há o efetivo registro da VPD. Então, suprimento de fundos, o fato gerador ocorre no momento da prestação de contas. É nesse momento que surge o fato gerador. Então, o que eu comentei aí anteriormente? Que a liquidação, regra geral, o fato gerador ocorre no momento da liquidação. Só que nós temos dois exemplos clássicos que são os mais cobrados em prova. É esse dessa questãozinha que nós elaboramos, tá? Que é a concessão de suprimento de fundos. No momento da concessão, a variação qualitativa apenas em termos patrimoniais, e a VPD, ou seja, a variação quantitativa diminutiva, somente ocorre no momento da prestação de contas. Então, o exemplo de fato gerador que ocorre após a liquidação da despesa. Qual é o segundo e talvez o mais cobrado em prova? Material de consumo. No momento da aquisição do material de consumo, nós temos lá uma variação qualitativa. Vai lá para o almoxarifado, e quando é requisitado do almoxarifado, quando é efetivamente consumido aquele material de consumo, quando ele é usado, utilizado, requisitado, aí sim ocorre o fato gerador. Ou seja, material de consumo, suprimento de fundos, são dois exemplos os mais cobrados em provas em que a VPD, o fato gerador, ocorre após a liquidação. Fique esperto nisso aí, tá? Vamos lá, então, isso aqui está certo ou errado? Está certo essa terceira questão. Quarta questão ainda sobre esse assunto. O agente suprido, nesse caso, ele estará vedado de adquirir material permanente com suprimento de fundos? Então, a concessão de suprimento de fundos, ela possui alguns requisitos, né? Ela tem que ser lá para pequeno vulto. Então, vamos por aqui, ó, rapidão. Pequeno vulto. Que mais? Caráter excepcional. Caráter excepcional da aquisição. Esse é outro requisito aí. E um terceiro requisito, impossibilidade e vantagem de não serem submetidas ao processo normal, né? Impossibilidade, vamos pôr aqui, ó, processo normal, para a gente ganhar tempo. E sempre o interesse público, obviamente, nesse aqui nem precisaria colocar, mas é citado aí também. O agente suprido estará vedado de adquirir material permanente com suprimento de fundos? Existe a possibilidade, sim, de aquisição de material permanente em casos excepcionais. Quando o ordenador de despesa lá, ele reconhece, né, enfim, em consonância aí com toda a legislação que disciplina esse assunto, tá bom? Então, o agente suprido estará vedado de adquirir material permanente? Não. Pode, em casos excepcionais, autorizados aqui pelo ordenador de despesas, ok? Inclusive eu, né, já fui aí agente suprido e adquiri material permanente, uma impressora. Eu já adquiri impressoras com o cartão corporativo, que no âmbito do governo federal é aquele cartãozinho corporativo. É como se fosse um cartão de crédito, carrega lá um saldo, então é empenhado, liquidado, pago, carrega um saldo lá. No momento da concessão, é um fato, uma variação qualitativa, né? Sai um valor do caixa porque é pago e você reconhece um direito contra, né, adiantamento concedidos a pessoal, né? Um direito. Tá? E aí depois, lá no momento da prestação de contas, aí sim que surge a VPD. Fechado? Então pode sim, em casos excepcionais, inclusive eu já adquiri material permanente com suprimento de fundos. Né? Foi uma impressora. Tá? Gabarito, portanto, estará vedado? Errado, né? Ele não está vedado. Ele pode sim, autorizado aí pelo ordenador de despesa, casos excepcionais, você está lá no meio do terreno, lá, né? No meu caso, né? Eu era do exército, e a gente precisava lá imprimir as mensagens, e aí faltou lá, destruiu a impressora, e aí fui autorizado. É um caso excepcional,
não deixa de ser, no caso a impressora um pequeno vulto, tinha um interesse público, nós estávamos fazendo uma operação lá, né? Era um caráter excepcional e não tinha como seguir o processo. Então, atendendo esses requisitos, autorizado pelo ordenador de despesa, pode sim adquirir material permanente. Perfeito? Então, gabarito errado aqui. Quinta questãozinha, entramos nos aspectos patrimoniais. Vamos fazer o seguinte, caso um prédio histórico de uma entidade do setor público seja usado como escritório, os procedimentos de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados devem ser aplicados também a esse bem do patrimônio cultural, quando esse ativo possuir potencial de serviços além de seu valor cultural. E aí, certo ou errado? Caso um prédio histórico da entidade seja usado como escritório, os procedimentos de reconhecimento e mensuração devem ser aplicados também a esse bem do patrimônio cultural, quando esse ativo possuir potencial de serviço além do seu valor cultural, tá bom? Então deve sim ser aplicado, né, o que diz lá o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, os procedimentos de reconhecimento e mensuração de ativos mobilizados devem ser aplicados também para os bens do patrimônio cultural, quando eles possuem, além desse valor cultural, benefícios econômicos futuros ou potencial de serviço, tá? E é justamente esse exemplo aí, né, de um prédio histórico usado como um escritório, tá? Então, nesse caso, ele pode possuir benefício econômico, além do seu valor cultural e, portanto, deve ser reconhecido e mensurado na mesma base dos outros ativos imobilizados previstos onde? Ativos imobilizados lá na NBCTSP 07. Portanto, o gabarito dessa questãozinha está correto. Bem interessante essa questão. Sexta questão, ela traz aqui uma situação hipotética, uma assertiva. Um órgão público adquiriu a prazo um equipamento para uso em suas atividades por 120 mil, para pagamento em 3 parcelas mensais iguais de 40 mil. Se essa máquina fosse adquirida à vista, custaria 100 mil reais. Assertiva. Nesse caso, o órgão deverá efetuar o reconhecimento de um ativo pelo valor de 100 mil, registrar o passivo pelo valor bruto a pagar de 120 mil e os encargos financeiros apropriados pelo valor de 20 mil, conta redutora de passivo. Então, nós vamos ter o seguinte lançamento. Nós vamos ter aqui, ó, máquinas, 100 mil. Nós teremos aqui uma conta redutora, né? Encargos financeiros a apropriar, vou colocar só as iniciais aqui, de 20 mil, né? E vamos creditar os fornecedores, né? Um valor de 120, a soma dos débitos é igual à soma dos créditos, 120, 120. Muito bem. E aí o que rolou aí? Nesse caso, a hora de efetuar o reconhecimento do ativo pelo valor de 100, sim, máquinas, registrar o passivo pelo valor bruto de 120, está aqui, valor bruto, e os encargos financeiros apropriados pelo valor de 20, está aqui, conta redutora do passivo. Show de bola, né? É isso aí mesmo o que determina o raciocínio lógico contábil aí. Gabarito, portanto, certo dessa questão. Isso aqui também é uma questão que se aplica e poderia ser de contabilidade geral, é a mesma ideia. Tá? Só trocar aqui o órgão público por uma entidade do setor privado, esse é o mesmo raciocínio. É um raciocínio que a gente estuda de ajuste a valor presente. Basicamente essa a ideia. Vamos embora. Questão 7 aí, acerca dos procedimentos de depreciação, julgue o item a seguir. Caso o bem a ser depreciado já tenha sido usado anteriormente à sua posse pela administração pública, pode-se estabelecer como novo prazo de vida útil para o bem o tempo restante de vida útil, né, desse bem, levando em consideração a primeira instalação. E aí, certo ou errado? Então nós temos lá 3 requisitos, né, que podem ser utilizados. Primeiro requisito, pode ser, nesse caso, né, já tenha sido de bem já tendo sido usado anteriormente. Então nós temos 3 requisitos. Pode utilizar metade do tempo de vida útil, vamos pôr aqui, ó, metade do tempo de vida útil, né, dessa classe de bens. Segundo requisito, resultado de avaliação técnica, tá? Resultado de avaliação técnica, que define o tempo de vida útil pelo qual o bem ainda poderá gerar benefícios, né, para o ente. Então,
E restante de vida útil do... Restante... Que é isso aqui, né? Restante de vida útil do bem, levando em consideração a primeira instalação desse bem, tá? Então, o terceiro requisito é o disposto nesse item, portanto, ele está correto. Então, caso o bem a ser apreciado já tenha sido usado anteriormente só após a administração, pode-se estabelecer como novo prazo de vida útil metade de vida útil desse bem, resultado de uma avaliação técnica, né, que defina esse tempo de vida útil pelo qual o bem ainda poderá gerar benefícios econômicos, e o restante da vida útil do bem, levando em consideração a primeira instalação desse bem, tá? Então pode ser essas três formas aí que determinam, né, está previsto, sei lá, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e também na NBC-TSP 07. Questão 8. O valor em uso de um ativo não gerador de caixa é o valor presente do potencial de serviços remanescente do ativo. E aí, até aqui, certo ou errado? Certinho, né? O valor em uso do ativo não gerador de caixa é o valor presente potencial de serviço remanescente do ativo. Até aqui tá perfeito. Esse montante deve ser determinado segundo uma das seguintes abordagens: custo de reposição depreciado, então é uma das abordagens de fato. Custo de recuperação, nós temos a abordagem do custo de recuperação ou a abordagem das unidades de serviço. Por que eu criei essa questão aqui? É algo que eu ainda não vi ser cobrado, né, em prova, mas sempre que nós temos aí três abordagens, isso aí é bacana, né, de ser cobrado em prova. Então, o valor de uso de um ativo não gerador de caixa é justamente isso, né? É o valor presente do potencial de serviço remanescente desse ativo, e esse montante deve ser determinado segundo uma das seguintes abordagens: custo de reposição depreciado, tá? Custo de recuperação ou abordagem das unidades de serviço. Detalhes, né, de cada um desses é mais complicado de ser explorado em prova, seria uma questão muito complicada. Agora, saber que existem essas três abordagens, aí já é um nível intermediário bacana, né, de você saber levar para a prova. Claro, entrar nesse nível aqui, aí já é um segundo momento do teu estudo, e quando tiver mais, já visto tudo, né, já está acertando aí mais de 80%, e você começa a entrar nesses detalhes aqui para chegar, né, na prova e, quem sabe, gabaritar, não é mesmo? Uma questão mais complicadinha. Gabarito, portanto, correto dessa questão. Uma questão sobre a NBC-TSP 14, custos de empréstimos, né? Segundo a NBC-TSP 14, de acordo com o tratamento padrão, os custos dos empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de ativo qualificável devem ser incluídos no seu custo. Já os custos de empréstimos que não se referirem a ativos qualificáveis devem ser reconhecidos como despesas no período em que são reconhecidos. E aí, pessoal, certo ou errado? Nós temos dois tratamentos, né? Então vamos por aqui, ó, tratamentos. Então nós temos o padrão e o alternativo. Tratamento padrão e tratamento alternativo. O tratamento padrão, os custos de empréstimo devem ser reconhecidos como despesa no período. Então, despesa, vamos pôr aqui, ó, despesa no período. Despesa lá no período em que são incorridos, independentemente de como os empréstimos são aplicados. Vamos pôr aqui, ó, independentemente, odeio essa palavra, independentemente de como os empréstimos são aplicados, tá? Todos os custos são considerados como despesas, né? Independente se são aplicados em ativo qualificável ou não. Essa aqui a gente precisa um pouquinho mais de tempo aqui. O que é um ativo qualificável, pessoal? Um ativo que demanda-se um longo período, né? Então uma rodovia, uma grande ponte, algo que demanda-se um bom tempo, tá? Para que aquilo seja, né, fique pronto, tá bom? Beleza? Então, ativo qualificável é bem importante, um conceito importante
da NBCT-SP 14, custos de empréstimo. Então, pelo tratamento padrão, as despesas no período, independentemente de como os empréstimos são aplicados, se em ativo qualificável ou não, nós temos, né, computado isso aí. Todos os custos são considerados como despesa, tá? Todos os custos são o quê? Despesas do período. E no alternativo, os custos de empréstimo que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção, produção de ativo qualificável são incluídos no custo. Então, aplicado em ativo qualificável, esses custos de empréstimos são incluídos no custo. Então, ativo qualificável, custos, empréstimos, vai entrar no valor, né? Entra no custo. No custo desse ativo qualificável, tá? Já aqueles que não se referem a ativos qualificáveis devem ser reconhecidos como despesa, tá? Então, ativo qualificável aplicado em ativos, vamos por aqui, ó, normais, né? Então, empréstimos que não se referirem a ativos qualificáveis devem ser reconhecidos como despesa, tá? Aí é despesa. Cara, isso aqui é o mais importante de tudo que está disposto na NBCT-SP 14, tá? Então, o que ele está falando aqui? Ó? Segundo a NBCT, de acordo com o tratamento padrão, os custos de empréstimo são diretamente atribuídos à aquisição, construção, produção de ativo devem ser incluídos no seu custo. Já os custos de empréstimo que não se referem a ativo qualificável serão reconhecidos como despesa. Esse é o que? É o tratamento alternativo. Alternativo. Fechado? Então, por isso, está errado essa parada. Cara, essa é a minha aposta aí de exigências. É o mais importante. Se você souber isso aí, já está de bom tamanho. É claro que tem outros detalhes, mas, né, a gente sempre tem que ir fechando primeiro os principais pontos. Vamos para a PCASP? Então, questãozinha 10 aí. Acerca do PCASP, julgue os itens a seguir. Os entes da federação somente poderão detalhar a conta contábil nos níveis posteriores ao nível apresentado na relação de contas do PCASP. Certo ou errado? Certinho até aqui. Nesse sentido, caso uma conta esteja detalhada no PCASP até o 6º nível, que é o item, o ente poderá detalhar apenas a partir do 7º nível, é o subitem, sendo vedada a alteração dos 6 primeiros níveis. Essa é a regra geral, né? Essa é a regra. Então, tá tudo certinho aqui, abordou a regra, gabarito correto. Então, nós temos aí uma única exceção, que é o quê? A abertura do 5º nível subtítulo, né, aplicável nas contas de natureza de informação patrimonial. Perfeito? Então, nós temos aí uma única exceção. Portanto, tratou da regra aqui, gabarito correto dessa questãozinha. Essa parte aqui tem sido bem assim, os caras estão entrando, né? PCASP é um assunto assim, importantíssimo, porque ele pode ser cobrado de diversas formas. Até hoje nós vamos ver aqui nesse vídeo PCASP sendo cobrado junto com demonstração, com aspectos patrimoniais, PCASP sendo cobrado junto com demonstrações contábeis. Ele é um assunto assim transversal, né? Então ele é importantíssimo. E aí o que acontece? Vem sendo cada vez mais os caras entrando em detalhes. Então isso aqui é uma questão difícil, entra lá num detalhe, né, de detalhamento, na regra, então da conta ali, aquela questão do 5º nível para consolidação vem sendo também bastante explorado sistematicamente. É um assunto importante para a gente concentrar aí o nosso estudo em termos de contabilidade pública. Então, questão 10 correta. Questão 11. No lançamento contábil referente à previsão da receita orçamentária é utilizada uma conta, lançamento contábil referente à previsão da receita orçamentária. Então, a questão típica aqui de lançamentos, né, do setor público. É utilizada uma conta da classe 5 a débito e uma conta da classe 6 a crédito. Quando a receita for realizada, o débito e o crédito envolverão duas contas da classe 6 para registrar o lançamento contábil. E aí? Perfeito, pessoal. Então, tanto na previsão da receita como na fixação da despesa, nós temos o que o MCASP fala lá de lançamento horizontal.
que é isso? É classe 5 e classe 6. Ah, então eu tiro aqui da aprovação nessa parte, né, da LOA lá, e eu carrego o saldo nas continhas. E a partir da execução, o lançamento na vertical. Então aqui nós temos débito 5, crédito 6. Né? E aí depois nós vamos debitar e creditar aqui lançamento na vertical. Então os débitos e os créditos vão ser 6, 6 num segundo momento. Então toda a execução do orçamento vão ser lançamentos 6, 6. É o lançamento na vertical. Beleza? Tranquilo. Então no lançamento contábil frente à previsão é utilizado uma conta de classe 5 a débito e uma conta da classe 6 a crédito. Sim. Quando a receita for realizada, ou seja, arrecadada, nos termos lá do artigo 35 da Lei 4.320 de 64, o débito e o crédito envolverão duas contas da classe 6 para registrar o lançamento. Sim. Empenho da despesa, 6, 6 também. Liquidação da despesa, 6, 6 também. Arrecadação, quando ela for realizada, 6, 6. Fechado? Então, muito bacana essa questãozinha aqui. Gabarito correto. 12. Uma entidade do setor público concedeu adiantamento de valores a determinado servidor público com a finalidade de efetuar despesas que, pela sua excepcionalidade, não puderam se subordinar ao processo normal de aplicação. Acerca dessa situação, julgue o item a seguir. No momento da saída do recurso financeiro, deve ocorrer 3 lançamentos, movimentando-se as 3 naturezas de informação do PCASP: patrimonial, orçamentária e controle. E aí? Ele está falando, conceder um adiantamento de valores a determinado servidor. Isso aqui é o quê? Suprimento de fundos. Muito bem. No momento da saída do recurso financeiro, deve ocorrer 3 lançamentos, a 3 naturezas de informação. Então, nós vamos ter orçamentário, patrimonial e controle. Né? É justamente isso. Né? Na saída do recurso financeiro, vai sair o caixa. Né? Então, você debita lá suprimentos a pagar, suprimentos, né, de fundos a pagar, e credita o caixa. Isso no âmbito patrimonial. No âmbito orçamentário, nós vamos ter o famoso débito e crédito 6.6 aqui, execução, né? Então, crédito empenhado liquidado a pagar, crédito empenhado liquidado a pagar, e você credita crédito empenhado liquidado pago, crédito empenhado liquidado pago, né? A pagar, e agora foi pago, houve a saída. Então isso aqui é orçamentário. Galera, sempre que envolve caixa, nós vamos ter um lançamento de controle também. Vai ser o controle da DDR lá. Então você vai debitar DDR comprometida lá por liquidação, né, em entradas compensatórias, e você vai creditar a DDR, vamos por aqui, né, liquidada. Sempre que envolver caixa, vai ter patrimônio e controle. E nesse caso, como se trata, né, de adiantamento, suprimento de fundos, segue normal o processo lá orçamentário. Então nós vamos ter 3 lançamentos, 3 naturezas de informação. Gabarito certo. Questão nível avançado aqui, né? Vamos embora. Uma entidade do setor público verificou em seu levantamento periódico de estoque que alguns itens estavam danificados. Ao receber a informação, o setor de contabilidade efetuou o seguinte lançamento contábil. Então, debitou VPD com ajuste de perdas de estoques e creditou ajuste de perdas de estoques. Então, isso aqui é uma conta redutora de ativo e essa aqui é uma conta, né, de despesa. Lá, VPD vai lá para o resultado, na nossa demonstração das variações patrimoniais. Demonstração do resultado. A certa situação acima exposta, julgue os itens a seguir. Trata-se de um lançamento de natureza patrimonial. Sim ou não? É patrimonial? É patrimonial. Então é um lançamento de natureza patrimonial. Com movimentação das classes 1 e 4 do plano de contas. E aí? É 1 e 4? Não, essa aqui é uma VPD. VPD é classe 3. E aqui é classe 1, que é ativo, redutora de ativo. Então você precisa saber as classes, né? Classes aí do PCASP. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orçamentário, controle e patrimonial.
Isso aqui você tem que fazer rapidão lá na hora da prova, segundos. Lembra que essa parada é ativo, que todo o ímpar é devedor, saldo devedor, todo par é credor. E você vai se lembrar do ativo. 2, passivo PL. 3, né, despesa, devedor, VPD, VPA. Controle, aprovação do orçamento, execução, né? Controles, credores ou devedores? Horas, ímpares, devedores, 8, controles devedores. Tá? Então, 13 está errado porque não é classe 4. Classe 4 é VPA. Ó, gabarito, portanto, errado. Muito boa essa questãozinha aí. Aliás, todas questõezinhas muito boas, né? Fui eu que elaborei. Nessa situação, o valor computado irá refletir negativamente no resultado patrimonial. Sim, né? Uma VPD reflete o quê? Negativamente no resultado. Do exercício ser obtido pelo confronto das VPAs, o que é o resultado patrimonial? Confronto de VPAs com VPDs. Né? Lá no âmbito da demonstração do resultado, essa nomenclatura é a nomenclatura da NBCT-SP 11. Lembrando que a nomenclatura da Lei 4.320 de 64 é DVP. Na prática, qual que usamos? DVP. Quem que orienta isso? Manual de Contabilidade Aplicada do Setor Público. Mas demonstração do resultado é a segunda NBCT-SP 11. Então, coloquei isso aí, né? Só para dar uma... botar uma pulga ali atrás da orelha, né? Mas tá correto. Gabarito certo. Questão 15. O município do estado do Rio de Janeiro efetuou um lançamento a débito da conta clientes. Então, debitou a conta clientes em contrapartida à conta de receita realizada. Então, cliente é ativo. Ativo é classe 1 do PCASP. Tá? Natureza patrimonial. E receita realizada. Receita realizada. Sempre. Tudo que é realização, execução do orçamento é o quê? Classe 6. Classe 6 é natureza orçamentária. Nessa hipótese, observe se foi observado o método das partidas dobradas e integridade do registro contábil. Nós temos aqui que a principal regra de integridade do plano de contas é que os débitos e os créditos, ou seja, né, o método das partidas dobradas, os lançamentos contábeis, eles devem ser executados dentro de cada natureza. Nós vimos aí uma questãozinha que nós tínhamos um lançamento para cada natureza, patrimonial, orçamentário e controle. Tá? E aqui ele está falando que debitou a conta clientes, ou seja, pegou uma conta de classe 1, patrimonial ativo, e creditou a receita realizada. Fez uma mistureba desgraçada aí. Né? Então misturou patrimônio e controle no mesmo lançamento. Não pode. Né? O lançamento, eles têm que, o débito e o crédito tem que estar dentro da mesma natureza. Beleza? Então nós teríamos aqui um lançamento de natureza patrimonial e outro lançamento. Agora não pode misturar uma conta de classe 1 com a conta lá da classe 6 de natureza orçamentária. Por isso que está errado. Vamos então para demonstrações contábeis aplicadas no setor público. Questão 16 na área. Mais aspectos gerais aí nessa questãozinha. De acordo com a NBCT-SP 11, apresentação das informações contábeis, a demonstração do resultado deve apresentar os valores referentes aos ganhos ou perdas antes dos tributos reconhecidos na alienação de ativos ou pagamento de passivos relativos a operações em descontinuidade. E aí? De acordo com a NBCT-SP 11, a demonstração do resultado é apresentar os valores referentes aos ganhos ou perdas antes dos tributos reconhecidos na alienação de ativos ou pagamentos passivos relativos à operação em descontinuidade. Perfeito, pessoal. Então, o que fala lá, né, a NBCT-SP 11 em termos de demonstração de resultado? Deve incluir a receita, que nós sabemos que são as VPAs, as despesas, todas as despesas, que são as VPDs, não é mesmo? Parcela do resultado de coligadas, controladas, né? Então, parcela aqui relacionada ao método de equivalência patrimonial, controladas, coligadas. Então, receita, despesas, essas parcelas aí de resultado, né, de método de equivalência patrimonial. Quarto item, isso que está aqui, ganhos ou perdas, tá? Então,
ganhos ou perdas reconhecidos na nação, né, em descontinuidade. Então, por isso que o gabarito está correto. E o último requisito, então, é A, B, C. Ela fala lá, A, B, C, D, E. E aí, o E é o quê? O resultado do período. Veja que o A, receita, despesa e resultado, tá na massa do sangue aí, né? VPAs, VPDs e o resultado do período. O que complica um pouco mais é isso aqui. E foi justamente por isso que eu fiz essa questão. Entendeu, galera? O porquê que é importante essas questões idênticas, essas questões simuladas? Pode ter certeza que muitas questões vão constar aí mais pra frente nessas provas que você vai estar se preparando. Então, às vezes, é muito melhor, cara, do que ficar resolvendo 1000 vezes aquelas questões que já foram cobradas. Você precisa resolver essas questões. Mas depois, num segundo momento, esse vídeo aqui é especial, principalmente, né, para quem já resolveu várias questões e aí simulados, cara. Eu quero fazer mais isso, tipo, juntar todas essas questões, porque já tem aí quase, sei lá, 600, 700 questões simuladas que eu já fiz, né, desde... Começou mais, né, esses simulados em outubro, setembro de 2019. E todo final de semana... todo final de semana tem questões novas aí sendo formuladas, né? Todo final de semana. Nós temos em torno de 10 a 15 simulados todo final de semana, né, lá no Estratégia Concursos. E aí, o que acontece? São bacana, né, uma oportunidade interessante para a gente pegar uma perspectiva. Olha isso aqui, se liga, que nem aqui, ó, esse C e D aí, praticamente pouca gente sabe, entendeu? Só que aí quando você pega aqui nessa questão, pô, isso aí eu não tinha me ligado, cara. E aí quando o examinador cobrar lá, não vai ser mais novidade, a gente vai nos ter antecipado, tá? Então é bacana você resolver essas questões inéditas, essas questões que nós estamos elaborando aqui, tá? Até porque dá uma trabalheira desgraçada pra gente fazer esse trabalho aqui. Gabarito correto, né? Já tinha posto aqui. 17. As demonstrações contábeis devem ser apresentadas em separado, não podendo ser incluídas em documento público, tal como o relatório anual. Essa aqui eu peguei, né, um detalhezinho lá do MCASP, é uma das principais fontes de exigência que o examinador ele vai lá, né, ele dá uma lida no MCASP. O que eu faço? Sento como se fosse examinador. Então, eu sento assim, cara... Se eu fosse examinador, vamos lá, MCASP, eu começo a ler a parada. Daí eu, isso aqui. Quando a gente começa a fazer muitas questões, aquilo salta aos olhos. Cara, isso aqui o cara vai adorar de cobrar. E eu pego e ponho aí, por exemplo, esse trecho lá do MCASP. Né? Tá lá na 8ª edição, até anotei aqui a página 403. Então, as demonstrações contábeis, elas podem ser tanto apresentadas em separado, quanto incluídas em outro documento público, tal como o relatório anual. É um detalhe lá do MCASP, mas que, se a gente sabe, a partir de hoje, cobrou na prova, você vai destruir. Isso aqui nunca foi cobrado em prova também. Tá? Então, gabarito errado. Vamos agora para balanço orçamentário. Então, o balanço orçamentário demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada, nos casos que ocorrer a reabertura de créditos adicionais especiais e extraordinários. É isso, pessoal. Então, nós temos essa situação de desequilíbrio, né? E entre essas situações que pode ocorrer, segundo a MCASP, né, justamente isso aqui, ó, reabertura de créditos adicionais especiais, né, e extraordinários. Essa reabertura de créditos adicionais está detalhada no campo saldo do exercício anterior, né, lá do balanço orçamentário. Obviamente que a estrutura da onde? Lá do MCASP, a nova estrutura, né, que tem essa parte de atualizada, dotação atualizada. Não é aquela estrutura clássica da Lei 4.320, tá? A estrutura nova aí. Gabarito, portanto, certo dessa questão. Próxima questãozinha é o seguinte, agora a dotação atualizada, evidenciada no balanço orçamentário, refere-se à dotação inicial, somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e as atualizações monetárias efetuadas após a data de publicação da Lei Orçamentária Anual, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Perfeito, pessoal. Então, dotação atualizada,
essa parte aqui, cara, do balanço orçamentário é crítico, tá lá no MCASP, se liga nesse negócio, tá? CESP adora pegar a estrutura, então é uma estrutura da demonstração contábil aplicada ao setor público. Então ele pega a estrutura da demonstração contábil e aí faz um itemzinho. Exemplo, questões 18 e 19, tá? Então ele pega a estrutura e descreve algum tópico dessa estrutura, nesse caso a dotação atualizada. É a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício, a atualizações monetárias após a data de publicação da LOA, tá? Deduzidas as respectivas anulações e cancelamentos. É justamente isso. É a definição de dotação atualizada prevista onde? Lá no Manual de Contabilidade Aplicada no Setor Público. Gabarito correto. Agora a questão entrando em balanço financeiro. No âmbito do balanço financeiro, os ingressos e dispêndios se equilibram por meio da inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos dispêndios e o saldo em espécie do exercício seguinte na coluna dos ingressos. E aí? É o contrário, né? Outra forma que o examinador adora, eles alteram, né? Uma parada por outra aí. Então, gabarito errado. Por quê? Porque é o contrário. Então, como que funciona? Nós temos aí os ingressos e dispêndios se equilibram por meio da inclusão do saldo em espécie do exercício anterior, saldo em espécie do exercício, na coluna dos ingressos e do saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. Tá? Então é aquela leitura aqui que a gente faz, né, assim, ó. Você que já assistiu nossas aulas sabe dessa parada. Então nós temos aqui, ó, ingressos, dispêndios, né? São duas colunas aqui. Deixa eu só botar dispêndios aqui, tá? Então nós temos duas colunas, tá? Muito bem. Então, ingressos orçamentários, extra-orçamentários. Dispêndios orçamentários, extra-orçamentários. Tá? Então, saldo do exercício anterior mais total de ingressos menos total de dispêndios é igual a saldo do exercício seguinte. Então, saldo do exercício anterior mais ingressos menos total de dispêndios é igual a saldo do exercício seguinte. Então, o saldo do exercício seguinte vai ser na coluna dos dispêndios. Saldo do exercício exterior na coluna dos ingressos, gabarito errado. Questão 21. Uma variação positiva na disponibilidade do período, evidenciada no âmbito do balanço financeiro, representa bom desempenho da gestão financeira. Variação positiva na disponibilidade do período, evidenciada no balanço financeiro, representa bom desempenho da gestão financeira. O que fala o MCASP? Como regra, um resultado financeiro positivo é um indicador do equilíbrio financeiro, tá? Agora, isso não é sinônimo nos termos lá do MCASP de bom desempenho da gestão financeira, tá? Por quê? Porque nós podemos ter uma elevação do quê? Do endividamento público. Olha que interessante. Ó, uma variação positiva na disponibilidade do período evidenciada no balanço financeiro representa bom desempenho. Essa variação positiva na disponibilidade do período pode decorrer do quê? De uma elevação do endividamento. Por quê? Vai aumentar o passivo lá, o empréstimo, né? E aí vai aumentar o teu caixa, a tua disponibilidade. É como você aí, você tá quebrado, beleza, aí o que você faz? Ou vai lá na financeira e pega 10 prata, 20 mil, conto. Pô, enche os bolsos. Isso significa que você tá bem? Porra nenhuma, tá mal pra caraca, porque tá devendo até o talo lá na financeira. Então a variação positiva na disponibilidade do período evidenciado representa bom desempenho? É um indicador, só que tem que ser analisado lá qual é a contrapartida desse negócio aí. Ah, é por causa que está arrecadando tributo até o talo, aí, enfim, aí pode até ser. Ah, mas é um indicador apenas. Gabarito errado. Vamos para balanço patrimonial. Os conceitos de passivos financeiros e permanentes guardam relação com aspectos legais definidos na Lei 4.320. Sim, né?
Justamente. A conceituação presente em normas contábeis é distinta da apresentada nessa Lei 4.320. Perfeito. Por quê? Normas contábeis é circulante versus não circulante. Tá? E é o que foi feito, né, para coexistir. A Lei 4.320 é uma lei, infelizmente, ela ainda existe, né, porque já está ultrapassada pra caramba. E aí vem as normas contábeis, ênfase aos aspectos patrimoniais e a Lei 4.320, 64 se arrastando, né, na ênfase aos aspectos orçamentários. No tempo do EPA, como diz o ditado. E aí, só que nosso país, né, as gambiarras não é diferente aqui na contabilidade pura. Então tem um monte de gambiarra aí, que são os anexos às demonstrações. Então, os quadros principais atendem às normas internacionais, que foram, né, convergidas, NBCT-SP, as NBCT-SPs. Tudo padrão. E aí, tem a lei. Aí o que os caras fizeram? Nós temos que atender a lei. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui quadros auxiliares, né? Então, nós vamos ter lá no balanço patrimonial o quadro principal, circulante, não circulante. Normas internacionais bombando. E aí, anexos, gambiarras para atender a lei. Quadro de ativos e passivos, né, financeiros, permanentes, superávit financeiro, contas de compensação, tudo porque está previsto lá no artigo 105 da Lei 4.320. Tá? Vamos com tudo, vem na tela, gabarito, portanto, certo. Questão 23, respira fundo. Os ativos circulantes incluem ativos que são vendidos, consumidos ou realizados como parte do ciclo operacional normal, mesmo quando não se espera que sejam realizados no período de até 12 meses após a data das demonstrações contábeis, tais como impostos a receber, multas e tarifas regulatórias a receber e estoques. Perfeito, pessoal. Ativos circulantes incluem esses ativos que são vendidos, consumidos ou realizados como parte do ciclo operacional normal, mesmo quando não se espera que sejam realizados no período de até 12 meses. Tá? E aí segue esse caráter, né, do ciclo operacional aí. Posso receber multas, tarifas regulatórias, receber estoques. Isso aí está lá no Manual de Contabilidade aplicado no setor público, gabarito correto. Questão 24. A fim de atender a Lei 4.320/64, o balanço patrimonial possui, entre outros, o quadro das contas de compensação, o qual é elaborado utilizando-se a classe 7 do plano de contas aplicado ao setor público. Aí o cara estuda, essa é a diferença de quem está lá com 70, 80, 75%, e aí, professor, eu não consigo dar o plus, porque falta esses detalhezinhos. E esse tipo de questão é para testar realmente quem está, né, num alto nível ou não. A fim de atender a Lei 4.300, por quê? Saber até aqui, ó, é intermediário, é o cara que está com 70%. A fim de atender a lei, o balanço patrimonial possui, entre outros, os quadros de compensação. Até aqui, velho, tá de boa. Isso aí, quem tá num nível médio, sabe. Eu acabei de comentar sobre isso. Então, tá correto até aí. Realmente tem esse quadro das contas de compensação para atender lá a Lei 4.320. Agora, ele é utilizado, esse quadro das contas de compensação, com a classe 8, não é a 7. Tá? Classe 8 é controles credores do plano de contas aplicado ao setor público. Tá? Poderia ter mais maldade no coração ainda. Era só deixar a classe 7 e aqui botar credores, né? Só que daí o cara que tem aquele macete que ímpar é devedor, acerta, né? Entendeu? O cara maceteado aí ajuda, né? Se o examinador fizer isso aqui. Tá? Então, mas como eu sou... Coloquei ali 7 e mantive, tá? Justamente porque o cara que fosse macetear não acertaria. Então, na verdade, assim é mais maldoso ainda, né? Gabarito errado. Mas lembre-se sempre, pessoal, a ideia aqui não é ficar brincando, né? Ai, como é maldade. Não, cara, é sempre visando treinamento difícil para quando chegar lá na hora da prova, o negócio ser fácil. Você vai sair, caramba, que prova fácil. Para você que estudou, né? Vai perguntar pro carinha ali do lado. Caramba, cheio de peguinha. E você lá, de boa. Ah, aqueles peguinhos que o professor já tinha colocado lá nos simulados. Né? Então, gabarito errado. 25. Os ativos e passivos são apresentados no quadro principal
do balanço patrimonial em níveis sintéticos, terceiro nível subgrupo ou quarto nível título, do PCASP. E aí? O quadro principal do balanço patrimonial é elaborado utilizando-se, né, classe 1, classe 2, classe 1 ativo, classe 2 passivo e PL lá do PCASP. E esses ativos e passivos são apresentados em níveis sintéticos. O que significa isso? Terceiro nível, subgrupo ou quarto nível, título. É bem isso que fala lá o Manual de Contabilidade aplicado no setor público. Ativos e passivos apresentados no quadro principal em níveis sintéticos, terceiro nível, subgrupo ou quarto nível, título. Perfeito, do PCASP. Tá? Então nós temos lá ativo, 1.1, classe grupo, né? Segundo nível, grupo. Então ativo circulante, 1.2, ativo não circulante. E aí vai vir terceiro nível. Vamos por aqui, ó. Só um exemplo, né? 1.1.1, caixa equivalente, né, de caixa. Não lembro agora se é disponibilidades e depois caixa equivalente de caixa é título, tá? Então vai ser, eu acho que até disponibilidades e depois 1.1 é em nível, eu acho que é caixa equivalente de caixa. Mas para você ver que não precisa saber, eu preciso saber. Cara, você precisa saber, eu tenho dito isso nas aulas, você precisa saber em termos de classe e grupo. Então é importante você saber isso, ativo não circulante. Classe 2, então você saber que 2.1 é passivo circulante, 2.2 é passivo não circulante, que 2.3 é patrimônio líquido. Isso é bacana, cara, para quem quer aí superar os 70%, né? Saída do ostracismo e ser aprovado de uma vez nessa parada. Isso aqui é bacana você saber. Precisa saber o terceiro nível? Geralmente, você sabendo isso, você acerta mais de 90%. Então, a resposta é, cara, somente assim, se você já está num nível destruidor aí, acertando mais de 90%, aí você parte para saber alguma coisa no terceiro nível. Se não, não precisa. Eu creio que não precisa aí, tá? Então, gabarito correto. Vamos embora, questão 26 na tela. Para a elaboração da DFC são utilizadas as contas da classe 6 do PCASP, com filtros pelas naturezas. Veja que o PCASP, velho, tá em tudo, né? Tô fazendo questão de fazer essas questões aqui, né, envolvendo PCASP, demonstrações contábeis. É isso, velho, é isso. Para a elaboração da DFC são utilizadas as contas da classe 6 do PCASP com filtros pelas naturezas orçamentárias, receitas e despesas, bem como funções e subfunções. As movimentações extra-orçamentárias que eventualmente transitem pela conta caixa equivalente de caixa não são evidenciadas na DFC, porém são evidenciadas em notas explicativas. E aí, pessoal? Certo ou errado essa parada aí? Elaboração da DFC são utilizadas as contas da classe 6 do PCASP com filtros pelas naturezas orçamentárias, de receita e despesas, bem como funções e subfunções. As movimentações extra-orçamentárias eventualmente transitem pela conta caixa, equivalência de caixa, não são evidenciadas na DFC, porém são evidenciadas em notas explicativas. Tá? Errado, né? Gabarito aqui dessa questãozinha errado. Isso aqui é uma questão bem lá na unha, né? Bem na unha mesmo. Beleza? Até teria que ter um... A gente tá aqui, né? 53. Cara, nós estamos na tampa, né? A gente precisa avançar aí. Então, a elaboração deve ser utilizada as contas da classe 6 do PCASP com filtros pela natureza orçamentária e despesas, bem como funções e subfunções. As movimentações orçamentárias eventualmente transitam pela conta caixa, equivalência de caixa, não são evidenciadas na DFC, porém são evidenciadas em notas explicativas. Até eu nem tô achando o erro aqui. Caramba. Eu tenho o gabarito e não lembro onde é que eu coloquei o erro aqui. Caramba, velho. Vou ficar devendo aí, tá bom? Eu ponho no comentário aí. Vambora, senão eu não vou conseguir avançar aqui. E eu vou ter que ler 1000 vezes aí até achar o erro. Que fase! Né? O cara elabora a questão e não se lembra onde botou o erro. É tão sinistro que tá essa questão aí. Beleza? Vambora! Caraca, eu tinha que tomar uma água aqui. No bico mesmo. Só um pouquinho. Na garrafa aí, ó. Parece garrafa de
Parece vodka, né? O cara tá chapado dando aula. Vambora, galera. Falta pouco. Faltam 27, 28, 9, 31, 32. 6 questões. Que fase! Depois eu vou ver o erro desse negócio aí e põe nos comentários aí, na descrição, tá? 27. As notas explicativas devem ser apresentadas de forma sistemática. E aí, certo ou errado? Sim, né? Essa tá de boa, de forma sistemática. Ou seja, tem que seguir uma sistematização. Por quê? Porque as notas explicativas, a ideia é justamente evidenciar situações que não estão suficientemente evidenciadas lá no corpo das demonstrações contábeis. Tá bom? E aí ela tem que ser sistemática, então tem que ter nota 1, nota 2, nota 3, e aí tem que ter uma referência cruzada. Acho que até é isso que ele deve falar aí, né? Cada quadro ou item, aqui é uma nota explicativa, se aplica e deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa. Então nós vamos ter lá, por exemplo, balanço patrimonial. Se você for lá no MCASP, nós vamos ter lá, diz assim, ó, nota, e aí exercício X1, exercício X2, a questão da comparabilidade, 2 colunas e a coluna da nota. Então vai ter lá caixa, por exemplo, outras continhas, né? E aí vai ter aqui, ó, nota 1. Aí quando você for lá, notas explicativas, balanço patrimonial, cada demonstração vai ter as suas notas explicativas. Aí vai ter lá assim, ó, 1. O aumento do caixa decorre, né? E digamos que aqui tinha 1.000 e tava, sei lá, 10. Pô, o que rolou aqui, velho? Na verdade é o contrário, né? Eu tô falando que houve um aumento. Então tava 10 e foi para 1.000. Pô, aumentou aí 100 vezes o negócio. O que rolou? Aumento do caixa, né, de X1 para X2 decorre da venda do ativo X lá imobilizado, conforme, né, lá prevista na demonstração dos fluxos de caixa, lá no fluxo dos investimentos. Aí dá até para fazer referência cruzada lá com a outra nota. Nota 5, a demonstração dos fluxos de caixa. Sei lá, alguma coisa assim, entendeu? E aí o cara consegue fazer essa leitura do que está rolando lá. Então, por isso é importante a importância das notas explicativas. Gabarito aqui, correto. NBCT-SP, estrutura conceitual. Então, fechamos demonstrações contábeis. Agora, algumas questõezinhas aí para a gente encerrar, né, a nossa maratoninha aqui de questões, né, selecionadas e inéditas que nós preparamos aí nos últimos meses. Acerca das disposições previstas na estrutura conceitual, julgue os itens a seguir. Questão 28. Para satisfazer a definição de passivo, é necessário que a obrigação presente surja como resultado do evento passado e necessite de saída de recursos, né, da entidade para ser extinta. Perfeito. Então, é justamente isso, né? Nós temos que ter uma obrigação presente que surge do resultado passado e necessite da saída de recursos. Então, bem tranquila essa questãozinha, definição de passivo, não podemos jamais ir para a prova sem saber. Agora uma questão entrando, né, nas bases de mensuração, só a parte mais chata que eu acho da estrutura conceitual. O preço presumido é uma base de mensuração de passivo, e aí? Sim, né, é passivo. Há valor de saída observável no mercado específico para a entidade. Isso aqui é chato pra caramba, né? E eu tenho batido nessa tecla, são as questões mais complicadinhas. Tu tem que saber se é valor de entrada, se é valor de saída, se é observável, se é específico para a entidade. Isso vale também lá para o CPC 00, estrutura conceitual, tá? Em revisão 2 aí, tenho batido também nessa tecla aí, tá? Então, preço presumido, montante que a entidade aceita e na troca pela assunção do passivo, tá? É a mesma ideia, o preço presumido lá, a mesma ideia do custo de reposição aplicado no contexto dos ativos. Tá? Mesma ideia. É uma base de mensuração do passivo, valor de entrada. Lembra lá que é custo e reposição. Então, valor de entrada. Porque aqui fica mais tranquilo de ver, né, no ativo que é valor de entrada. Então, se você raciocina que preço presumido é correlato a custo de reposição, facilita aí talvez, né, na sua memorização. Valor de entrada é observável no mercado e é específico para a entidade. Então, só foi o errinho aqui, gabarito errado da questão 29. Questão 30, quase encerrando. Vamos embora.
Estrutura conceitual não propõe uma única base de mensuração, né, ou a combinação de bases para todas as transações, vendas e condições. Ao invés disso, representa a base de mensuração para ativos e passivos e fornece informações sobre o custo do serviço, capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade, além da extensão na qual fornece informação que satisfaça as características qualitativas. Acerca do assunto, julgue os itens a seguir. Entre as bases de mensuração aplicáveis aos passivos está o custo de cumprimento da obrigação. Entre as bases aplicáveis passivas está o custo de cumprimento da obrigação. Montante que corresponde à baixa imediata da obrigação. Trata-se do montante que o credor aceita no cumprimento de sua demanda, o que terceiros cobrariam para aceitar a transferência do passivo do devedor. Então, essa questão aqui cobra um tipo de exigência, que é essas paradas de entrada e saída. Essa questão cobra outra forma de exigência, que o examinador, ele pega a base X aqui, e pega a descrição. E geralmente ele inverte, né? Pega a descrição da base Y. Então, nesse caso, ó, esse aqui é a forma que o examinador faz a questão. Então, a base X aqui nesse caso é o custo de cumprimento. Cumprimento da obrigação. Custo de cumprimento da obrigação, tá? E a descrição é o custo de liberação, entendeu? Então, saber a descrição, e aí precisa memorizar todo o negócio, o que eu falo? Saber as palavras-chave. Então, estudem as palavras-chave, isso aí nós destacamos também, né, no nosso curso aí. Gabarito errado, nesse nível de detalhe que a gente entra lá. Gabarito errado porque ele fez essa... né, falou da base X e descreveu a base Y. Isso é bem comum o examinador fazer essa parada. Preço presumido é o termo utilizado no contexto dos passivos para se referir ao mesmo conceito do custo de reposição. Olha aqui, o que eu falei antes? Custo de reposição, preço presumido. Tá? Questão aqui bem de boa. Gabarito certo. 32. O valor em uso é uma base de mensuração aplicável aos ativos. Lembrando, né, pessoal, os ativos, como é que ele gera potencial? Basicamente, é por meio da venda e por meio do uso. Então, preço líquido de venda, valor em uso, valores relacionados a ativos. Valor em uso é uma base de mensuração aplicável aos ativos? Sim. Trata-se de uma base de mensuração não observável no mercado, específica para a entidade de saída. Sim, né? Tanto o uso, preço líquido de venda são base de saída. É a forma que eles geram, né, recursos, benefícios para a entidade. Trata-se de uma base de mensuração não observável no mercado, específica para a entidade de saída. Perfeito, gabarito correto. Então, isso aqui segue a mesma linha dessa questãozinha aqui, né? Só mudei aí a base. Onde você consegue essa parada? Tem umas tabelinhas, né, tanto para ativo e passivo. Isso tem lá na norma, NBCT-SP, estrutura conceitual. Tem que saber essas tabelas, cara. E também, obviamente, no nosso curso, aí, nos nossos resumos. Show de bola! Então, fechamos 32 questões, deu 1 hora e 2 minutos, 3 minutos. Passamos um pouquinho. Siga as nossas redes sociais, @ProfGilmarPossati, canal do YouTube Contabilizando. Deixa o seu like, vai lá, se inscreve nessa parada, né, comenta os nossos vídeos, canal Contabilizando, e ativa as notificações. E assim você fica por dentro quando nós carregarmos novos vídeos. Telegram, a novidade aí, digamos assim, a nossa mais nova forma de nos comunicarmos, né? E é bacana o Telegram porque tem umas ferramentas interessantes e está ficando bem bacana o nosso canal Contabilizando aí no Telegram. Fechado? Os slides desse vídeo você encontra onde? No canal Contabilizando. Entra lá e já pega todo o histórico. Isso é legal, né? Tudo que nós produzimos está lá no histórico, você dá uma rolada, tem áudio, tem questãozinha diária, tem dicas, tem insights, enfim, é uma parada bem interessante. E não tem algoritmo, você vai receber a notificação, pode silenciar, olhar uma vez por dia, enfim. Tá? Utilize esse negócio aí que está sendo bem interessante. Fechado? Grande presença. Espero ter ajudado você aí nessa mais uma aqui, overdose de questões, 1 hora,
questõezinhas todas elaboradas por este que vos fala, com muito carinho, muita atenção, muita dedicação. Se você curtiu, compartilha, dá um joinha, manda um direct pra gente, enfim. Manda uma energia bacana aí pra gente continuar nessa jornada que é sinistro pra caramba, mas também quando a gente recebe esse retorno, isso tudo faz mais sentido. Combinado? Valeu, galera, grande presença, tamo junto e até a próxima. Valeu!